todos vocês que fazem parte conosco, nós passamos esse mês de julho em um propósito de jejum e oração como igreja. E o que o Senhor pôs no nosso coração era justamente refletir acerca de que o Senhor nos chama para viver o novo. Então, pela reforma que o Senhor fez no prédio, o Senhor nos trouxe a buscar uma reforma interior. Nós falamos, como a palavra de Deus nos diz, de lançar fora o velho para receber o novo. O vinho velho sendo substituído pelo vinho novo, os odres velhos sendo substituídos pelo vinho novo. E muitas vezes, quando nós entramos em um propósito de jejum, odres novos, eu inverti? Então, obrigado. Odres velhos ficam para trás, odres novos em nome de Jesus. Tem que ter cuidado com as palavras, obrigado. Então veja, nós muitas vezes temos a tendência de pensar que porque nós fizemos o jejum, porque nós nos envolvemos, porque recebemos oração, porque nos movemos, está tudo certo, agora automaticamente tudo acontece na nossa vida. Só que não. Nada na nossa vida cristã acontece automaticamente, nem a salvação aconteceu automaticamente. Para receber a salvação você precisou crer, você precisou se arrepender, você precisou receber a vida de Jesus em você. Algo foi feito, algo que foi tremendamente caro, que nós não podíamos fazer. O preço foi pago por Jesus, a salvação é pela graça e por meio da fé, mas custou alto preço. Tudo na vida tem um preço, tudo na vida exige uma renúncia, exige uma posição, exige uma decisão, exige um compromisso. Mas existem momentos na vida cristã que situações nos trazem uma habilitação. Eu quero então aproveitar esse momento em que nós como igreja saímos de uma habilitação, em que nós tivemos uma grande concordância entre nós de decidir, eu quero um novo tempo, de concordar, eu quero lançar as coisas velhas para trás, eu quero avançar para aquilo que é novo, eu quero que o Senhor marque esse tempo na minha vida, eu quero mudar áreas na minha vida, eu quero ser liberto de áreas que me prendem, eu quero tomar decisões de consagração, decisões de mudança. Então tudo isso a partir de um mês como esse de jejum, nós recebemos então uma habilitação para usarmos, para decidirmos, e fica também como um marco profético de nós olharmos para trás e falar, aquele mês marcou a minha vida, naquele mês, aquilo que eu orei, aquela palavra que eu recebi, aquela unção que o Senhor moveu naquele culto, naquela quarta, naquele domingo, tudo isso faz parte de uma habilitação e como de um memorial profético em que nós vamos lembrar que este mês foi um mês poderoso nesta casa, neste prédio onde a igreja se reúne. Nós não somos o prédio, nós somos a igreja viva que se reúne neste prédio, mas é uma bênção. Está com tudo bonitinho, tudo em ordem, tudo funciona, né? Ontem tivemos um casamento aqui, o Ícaro e a Bruna celebraram o casamento aqui, e foi até mesmo, falei para eles, vocês são muito amados, porque já estava combinado que eles iam casar aqui, só que ia ser ainda no layout antigo, estava tudo bem, mas ficou muito mais bonito assim, estava linda a igreja ontem, e a gente pôde ver um momento profético também, eu gosto dessas coisas. Casamento aponta Cristo e a igreja, louvado seja o nome do Senhor. Então, o que eu quero trazer hoje para você refletir, para você marcar, talvez para você relembrar, ou talvez para você organizar na sua estrutura de fé, na maneira como você vive a sua vida com Cristo. Então, falei para você que não é algo automático, então existem fundamentos da palavra para nos dar então esse impulso para um novo tempo, para nós entendermos que o que ficou para trás fica para trás e o que vamos agora avançar adiante de nós, nós temos base da palavra e fundamento da palavra e diz respeito a tudo que Deus tem revelado para nós, como filhos amados, como povo dele, como igreja, nos últimos dias, como nós estamos vivendo. Então, eu peguei aqui 5 fundamentos que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã, que servem para te lembrar o que ficou para trás e que te servem para impulsionar para o que está adiante de nós, em nome de Jesus. A primeira coisa, o primeiro fundamento que eu quero que você grave é que agora somos uma nova criatura em Cristo. Está na revista atualizada aí, gente? Então, por favor, 2 Coríntios 5, 17 e 18. Vou fundamentar aqui alguns textos e vou fundamentar aqui alguns pontos importantes para você olhar para trás e olhar para frente. Então, a palavra de Deus nos diz, em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 17 e 18, assim que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. 18, travou. E tudo
Tudo isso não somos nós, provém de Deus em nós, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então quero trazer a sua memória, não é este mês que vai fazer a diferença já está na sua vida, se você está em Cristo. Se você está em Cristo, Ele já fez você uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo, mas na verdade, muitas vezes ao longo do nosso dia a dia, situações na nossa vida, aquele peso, aquele cansaço, uma situação de dificuldade, alguém que de alguma maneira nos ofende, nos fere, e nós esquecemos quem nós somos, nós apagamos essa verdade e nós achamos que temos que fazer ainda alguma coisa para ser uma nova criação, precisamos voltar, precisamos fazer, e embora haja momentos de arrependimento, haja momentos de mudança, haja momentos de encorajamento, o que tinha que acontecer, já aconteceu. Se você está em Cristo, você já é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo já se fez novo e continua sendo feito dia a dia, a novidade de vida, a novidade do Senhor, as novas oportunidades, a manifestação dele em você e em mim, e não apenas isso, como ele reconciliou a nós com Deus. Nós que éramos inimigos, agora nós estamos reconciliados. Nós que estávamos separados, nós que não éramos filhos, nós que não tínhamos direito, nós agora somos reconciliados com Deus em Cristo, e muito mais, você e eu fomos chamados a exercer o ministério da reconciliação. Então nós temos que reconciliar pessoas entre si, e principalmente reconciliar pessoas com Deus em Jesus Cristo. Da mesma maneira que alguém nos pregou a salvação, da mesma maneira que alguém nos abriu a porta de acesso ao Pai pela reconciliação em Jesus Cristo, esse ministério está sobre a sua vida, esse ministério está sobre a minha vida, e nós precisamos então entender que quanto mais nós nos envolvemos com o ministério da reconciliação, melhor é a nossa vida com Cristo. Nós somos chamados para alcançar as pessoas ao redor. Se você nunca levou alguém a Cristo, eu oro para que em nome de Jesus, depois deste jejum, você entendendo a reconciliação que há em você, que você é uma nova criação, você decida ousar, correr o risco de pregar o Evangelho para alguém e marcar a vida de alguém. O ministério da reconciliação está sobre a sua vida. Você pode e deve ser um agente de transformação nas mãos do Senhor. Você é poderoso, poderosa no Senhor. Há uma unção, há um chamado, há uma habilitação do Pai na sua vida, e você precisa gerar novas vidas pela pregação do seu Evangelho. Você vai pregar, quem gera é o Espírito Santo de Deus, mas Ele precisa que você pregue, Ele quer te usar para isso. É tremenda a oportunidade de levar alguém a Jesus Cristo. Então, amém? Nós somos uma nova criação, nós geramos vida, e geramos vida segundo a espécie de vida que foi gerada em nós, vida espiritual. As leis espirituais continuam válidas para o nosso tempo. Esse é o primeiro. Então agora, somos uma nova criatura. O segundo ponto que eu quero tratar com você, é que agora nós somos justiça de Deus. Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2, ou vou ler o 1 e o 2, mas principalmente o que a palavra de Deus nos diz, e Paulo ele organiza muito bem o seu raciocínio, ele é muito estruturado. Então, justificados, pois, por meio da fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E o versículo 2, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Justificados, pois, pela fé, não são obras. Você não tem que agora, depois de convertido, ter peso ainda mais de fazer obras para agradar a Deus. Não, você faz obras por gratidão. Você não muda nada na sua salvação por aquilo que você foi chamado a fazer. Você muda a qualidade de vida que você vai ter com Deus, porque agora você já está justificado. Você tem uma posição diante do Pai, de agora você tem paz com Deus, se você está em Jesus Cristo. Você não tem paz com Deus porque vem na igreja. Você não tem paz com Deus porque você faz boas obras. Você não tem paz com Deus porque você dá dízimo e oferta. Você não tem paz com Deus por tentar viver uma vida certinha. Você tem paz com Deus porque você está em Jesus Cristo, porque Deus fez você justo aos olhos dele. Você e eu, que éramos pecadores horrorosos, não merecíamos nada senão o próprio inferno, estávamos condenados, nascemos condenados, viveríamos condenados e morreríamos condenados, mas Deus mandou aquela pessoa falar para você do amor de Cristo.
E você que estava totalmente desalinhado, e eu que estávamos totalmente desalinhados com Deus. Deus olhava, não podia nos imaginar com Ele. Mas Ele manda o seu Filho. E na cruz, Jesus nos justifica. Ele agora nos fez justos. E agora, aos olhos de Deus, nós somos vistos como Jesus. Nós chegamos diante de Deus. Esse aqui é o Haroldo. Se chegasse assim na presença de Deus sozinho, era fulminado e lançado no inferno. Não tinha acesso à presença de Deus Pai. Mas Jesus, na cruz do Calvário, Ele pagou o preço. E agora eu estou revestido de Jesus. Então quando Deus olha para mim, Ele não vê o Haroldo, mas Ele vê Jesus. Então porque Jesus está sobre mim, eu tenho acesso ao Pai. Eu fui justificado de quem eu era, justificado dos meus pecados, justificado da minha iniquidade, justificado dos meus atos. E agora eu fui absolvido diante do Senhor no tribunal celestial. Deus olha para mim e para você e nos vê vestidos de Jesus Cristo. É por isso que a palavra de Deus fala que nós precisamos apresentar diante dele vestidos e não nus. Agora nós temos vestes santas, nós temos vestes purificadas. E nós somos recebidos, justificados, feitos justos por Deus em Jesus Cristo. Eu sempre falo que todas as religiões são iguais, absolutamente iguais na sua forma. Todas as religiões são expressões do homem tentando fazer alguma coisa para tentar agradar ao Deus. Reencarnação, boas obras, livro sagrado, romaria, visita a lugares sagrados, práticas, todas elas, todos os esforços das pessoas tentando fazer alguma coisa para agradar a Deus. E a religião evangélica nem deveria existir, porque muitas vezes a religião evangélica são pessoas tentando da mesma maneira agradar a Deus por obras gospel, por obras cristãs, por obras evangélicas. Somente Deus oferece a única solução, que é Deus, o próprio Criador, o Senhor do universo. Ele providencia o sacrifício, Ele providencia o acesso, Ele nos oferece a porta, Ele nos oferece a solução. E nós então recebemos a misericórdia. Nós não aceitamos Jesus, Jesus nos aceita. Nós somos aceitos, nós somos chamados, nós somos acolhidos, somos recebidos, somos feitos justos. Essa é a verdade. Então você não faz nada para ser salvo, a não ser receber o amor de Deus e decidir sujeitar a sua vida a Ele, a sua palavra, ao seu sistema. Ele é o Senhor, nós somos servos, Ele é o Deus Pai, nós somos filhos. Tudo diz respeito a Ele e não a nós. Esse universo humanista dentro da igreja cristã que nós estamos vivendo é uma tragédia. Você não é o centro do evangelho, Jesus é. Você é o alvo do amor de Deus. Jesus é o centro, Deus é glorificado. Quando fazemos alguma coisa que glorifica a Deus, Deus é glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Que sejamos uma igreja que glorifica o nome do Senhor, em nome de Jesus, justificado pela fé, não por obras. E quando nós vivemos isso, há algo que afeta a vida de muito crente, que eu oro para que em nome de Jesus, se não caiu nesse mês, caia na sua vida agora. Porque o terceiro ponto que eu quero compartilhar é que agora nós somos então absolvidos dos nossos pecados. Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2. Eu gosto desse 1, eu amo esse texto. É aqueles textos que eu tenho assim de coração, sabe, decorar. Saber um versículo de cor não é você ter na mente, vem do latim, né? De cordis, e a palavra cordis é o coração. Então saber de coração, eu gosto do inglês, que o inglês é by heart, né? Então em português decorar, às vezes parece decoreba, decorar para a prova, decorar as coisas, fica uma coisa vazia. Mas se a gente entende que é decoração, você tem os seus textos de coração, você tem aquele versículo que, uau, né? Esse para mim é um dos mais maravilhosos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Glória a Deus!
A coisa mais maravilhosa no meio evangélico é que há muitos cristãos, não vocês, mas muitos cristãos decidiram que não tem mais que cumprir a lei. Então, por exemplo, não preciso mais dar dízimo, porque o dízimo era da lei, então a lei foi cumprida, eu não preciso mais cumprir a lei. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, por esse raciocínio, eu posso matar, eu posso roubar, eu posso adulterar, eu posso mentir. As outras leis, todas as leis então estão revogadas. Eu posso, é claro que não. Eu não preciso cumprir a lei para a salvação. Jesus cumpriu a lei. A lei trazia a condenação. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei revela o meu pecado. A lei revela a minha impossibilidade de agradar a Deus. Então, quando nós somos libertos da lei, libertos do peso da lei, nós agora podemos entender que não há mais a condenação. Jesus tomou sobre si a nossa condenação. Jesus se fez pecado na cruz do Calvário. Jesus levou sobre si as nossas dores, enfermidades e maldições, porque Ele levou sobre si o nosso pecado, porque Ele levou sobre si a nossa morte. O castigo que nos traz a paz caiu sobre Jesus. Então Jesus nos liberta, Jesus nos livra, Jesus nos paga o preço. E então, por esse motivo, nenhuma condenação agora há sobre você. Não aceite condenação do diabo nas suas vidas. Não aceite a sua alma te acusando de pecados que você acha que você não pode libertar, que você não tem o que fazer. Você não tem como voltar atrás dos seus pecados no mundo natural, mas você no céu é livre dos pecados. Deus fala algo absurdo acerca dele mesmo, que ele fala que ele se esquece dos nossos pecados. Deus que é a própria memória, Deus que é o criador da memória, ele diz que ele esquece, assim como dista o Oriente do Ocidente, assim o Senhor afasta de nós os nossos pecados e as nossas transgressões. Ele lança no mar do esquecimento. No céu você e eu somos santos, louvado seja o nome do Senhor. Mas não permita que o seu arrependimento por erros do passado te impeçam de andar. Não permita se tratar de uma maneira que nem Deus te trata mais. O que você fez, se você se arrependeu e confessou a Cristo, está pago, está na cruz do Calvário. Não tem mais peso no mundo do Espírito. Pode afetar a sua alma, mas você precisa se levantar e falar: Jesus levantou naquele madeiro o meu pecado, Jesus levou sobre si, eu estou livre. Agora nenhuma condenação tem sobre a minha vida. Se Deus não me condena, eu não me condeno mais. Eu vou viver livre e desembaraçado de o que eu vivi até agora, porque o Senhor não me acusa, o Senhor não me confronta, o Senhor me ama, Ele me perdoou, Ele zerou no céu, e quando eu sair deste corpo, eu nunca mais vou lembrar daquilo que eu fiz desta vida, dos meus pecados, dos meus erros. Vou receber de acordo com aquilo que eu fiz para o Senhor, para a glória dEle. Essa é a memória que tem no céu, as suas obras. Essa é a memória que tem no céu, o que você faz para Deus. É isso que você leva daqui, e não o pecado fica aqui. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mesmo no planeta não haverá mais lembrança dos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. O que você fez no passado já foi, acabou. Uma vez eu vi uma figura que ela não é exatamente 100% correta, mas é uma boa figura. O diabo está no passado. Ele fica tentando te lembrar do que você fez. Deus está no futuro, tentando chamar você para longe desse lugar. E você está no presente, e você precisa decidir o que você faz, que voz você vai ouvir. Eu não gosto disso, porque Deus está no passado, no presente e no futuro. Deus está na eternidade. Então não é uma verdade literal, mas é que Deus nos chama para o novo. Ele nos fala para nós esquecermos as coisas que para trás ficam e avançarmos para aquelas que estão diante de nós. Esse é o chamado dele. O Senhor nos quer em movimento, o Senhor nos quer livre de todo pecado, todo peso. Isso foi tão ministrado na reunião das virtuosas, 2 quartas-feiras, de maneira tão poderosa. Deixa o peso, porque o peso não é pecado, mas o peso são coisas que afetam a sua caminhada e te impedem de andar. Então eu quero, em nome de Jesus, declarar para você, meu querido, minha querida, as coisas velhas ficaram para trás. Eu quero que você creia nisso. Eu quero que você marque esta manhã como uma manhã memorial na sua vida, como o primeiro dia de um novo tempo, como igreja de Jesus que nós vamos viver. Que tudo isso fique para trás. Fica para trás. Não deixa tentar voltar à tua memória. Não deixa voltar de alguma maneira. Nós avançamos livres, desembaraçados, para frente, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O quarto ponto
Então agora somos livres. Aleluia! Paulo é tremendo. Romanos capítulo 8, versículos 15 a 17. Porque não recebestes, aleluia, o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos. Diga assim: eu não sou religioso, eu não sou religiosa, eu sou filho, eu sou filha, nós somos filhos. Você não é membro de uma religião. A coisa que mais me ofende quando eu ouço alguém falar: pastor, virei crente. Virei crente. Eu nasci de novo em Jesus Cristo. Eu recebi a vida. Eu fui feito filho. Eu sigo Jesus Cristo. A Bíblia é meu norte. Eu tenho o Espírito Santo de Deus. Porque crente, todo mundo que acredita em alguma coisa é. Até os demônios são crentes, a Bíblia fala. Os demônios creem e tremem. Eu sou de Jesus. Eu sou filho, filha, amado, comprado por preço. Porque não recebestes espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai, Paizinho, Papai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Meu querido, minha querida, a adoção é a figura exata que o Senhor permite que tenha no mundo, como uma figura, uma manifestação do que acontece conosco no mundo do espírito. Nós não éramos filhos, mas agora fomos feitos filhos. Nós não tínhamos herança, mas agora temos herança. Nós não tínhamos nome, mas agora recebemos nome. Nós não tínhamos casa, mas agora temos lar. Nós não tínhamos família, mas agora temos família. Nós não tínhamos origem, mas agora recebemos uma origem. Nós não tínhamos destino, mas agora nós temos destino. Tudo isso acontece em nós, pela obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós não éramos, mas agora somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus. Nós temos herança eterna. E o que nós fizemos? Nada. Nós zombávamos do Evangelho, nós éramos inimigos, nós não queríamos saber. Muitos de nós ofendemos pessoas que nos pregaram antes, até que viéssemos a nos converter. Muitos de nós brigávamos com nossos pais, porque queriam nos obrigar a ir para a igreja, ser salvo, ter vida eterna, ir para o céu, viver bem. Que pais horrorosos que eram esses! Tem grande dose de ironia nessa fala. Por amor, os nossos pais nos levam à casa do Senhor. Por amor, eles nos obrigam a ir, porque se a gente for tomar decisão, nós vamos ser influenciados pelo sistema. Querido, querida, você não está vivendo num sistema neutro, que todo mundo caminha livre, pensador, olhando as coisas, avaliando o que tem aqui, o que tem ali. Nós nascemos no inferno. Inferno light. Tem gente que fala: não, o inferno é aqui. Querido, se o inferno fosse aqui, estava bom. Aqui é o trailer, o que você vê de pior nesse mundo é um trailer do inferno. Um trailer bem falsificado, bem leve, para o diabo conseguir enganar as pessoas que é legal ir para o inferno. Tem samba, futebol, cervejada, mulheres lindas, beleza. No céu é horroroso. No céu tem uma harpa, nuvens, para sempre, tocando harpa na nuvem. O diabo mente. O curso desse mundo leva para longe de Deus. Se as pessoas não fazem nada nesse mundo, são levadas para o inferno. E acham que está tudo bem. Mas Deus nos deu a revelação. Então, por isso que a palavra de Deus diz: inculca aos seus filhos o Evangelho. Ensina a eles a palavra. Põe na cabeça deles. Se precisar, abre a cabeça deles, enfia a Bíblia lá dentro. Por isso tem aquele livro Abacuque, é a Abacuca do filho. Abre, coloca lá dentro.
Abra a cuca do seu filho e põe a palavra lá, em nome de Jesus. Ele vai te agradecer. Eu louvo a Deus pela vida dos meus pais, que semearam a palavra, né? Oh, Jesus, eu lembro do meu pai sentado na sala estudando a Bíblia, preparando aula, preparando estudos. Eu lembro reunião de oração da minha mãe na casa. E eu ia para a igreja. A gente às vezes ia a pé. A gente morava perto de uma igreja. Eu era um crente super corajoso. Eu tinha a Bíblia assim. E ter que andar aqueles 6 quarteirões até a igreja era um suplício, porque alguém podia me ver com a Bíblia, era um mico. Então eu colocava essa Bíblia aqui assim. Porque eu tinha vergonha de falar que eu estava indo de Bíblia para a igreja. Eu já contei para vocês, mas alguns não ouviram. Eu tinha lá no meu quarto, eu tinha um diploma na parede, que no ano de 1967, vocês não tinham nem nascido ainda. Mas em 1967, eu tinha 6 anos, eu fui todos os domingos na igreja. Então, por isso, eu ganhei um diploma. Agora, eu com 6 anos, fala sério, né? Eu não podia ir para a igreja sozinho, nem que eu quisesse. Meus pais me levaram. Mas eu tinha aquele diploma. E aí teve lá, no meu quarto, tinha aquele diploma lá, bonito. Até que um dia eu fui fazer um trabalho de escola, turma de 10 anos, foi todo mundo na minha casa, todo mundo, 3, 4 amigos. E a gente estava lá no meu quarto fazendo trabalho, e a minha mãe veio gentilmente trazer um lanche para a gente. E aí, um dos meus amigos cismou de olhar para aquele diploma que eu tinha ido na escola dominical, todos os domingos no dia. Aí ele falou, Haroldo, o que é isso? Eu gelei, eu falei, o que eu vou falar para esse cara? Aí eu falei, é o seguinte, eu faço reforço escolar aos domingos. E na hora que eu falei isso assim, a minha mãe estava com a bandeja assim, chegando no corredor, ela entrou no meu quarto assim, ela me ouviu falar aquela asneira. Eu nunca esqueço o olhar da minha mãe para mim, de decepção. Ela olhou para mim, ela fez uma cara, eu não consigo reproduzir aquela cara. E aquela cara da minha mãe, aquele olhar da minha mãe me moeu a alma. E eu falei, eu preciso mudar. Eu levei um tempo para mudar, para chegar nos lugares e falar quem eu sou, e ter orgulho de dizer que eu sou de Jesus, e ter orgulho de dizer que Ele pagou o preço por mim, e ter orgulho de dizer que eu tenho um bisavô que era pastor, um avô que também era mestre da palavra, um pai que era mestre da palavra, glória a Deus por eles, mas isso não faz diferença nenhuma se eu não decidir que eu quero Jesus Cristo. Deus não tem bisneto, nem neto, nem filho, nem pai, Ele é filho, só tenho filho, eu só posso ser filho, eu dependo de mim mesmo. Mas eu não fui mais preso, eu não fui mais escravo, eu não sou mais refém de acusação, eu não sou refém do meu passado, eu não sou prisioneiro do medo, eu sou livre para exercer a liberdade para a qual o Senhor me comprou, e essa é a verdade. É por isso que eu entupo as minhas mídias sociais de versículos, de palavra, de pregação. Eu digo para você fazer o mesmo. Põe texto, sabe por quê? Porque eles nunca vão ver o que eu posto, ou o que alguma outra pessoa posta. Os caras que você conhece vão ver o que você posta, vão ver o seu testemunho, vão ver o texto. Põe suas fotos, tudo bem, põe outras coisas, mas assuma quem você é e coloca lá. Jesus é o Senhor. Não tem salvação em nenhum outro. Talvez a única chance que eles vão ter de ouvir o Evangelho é o que você coloca lá na sua mídia social. Seja ousado. Não seja escravo do medo. Você está livre em Cristo, livre para ser quem Deus te chama para ser neste tempo, em nome de Jesus. E outra coisa, por favor, quando morre alguém ímpio, que nunca quis saber de Deus, que é ateu, que falava outras coisas, não coloca hippie lá, rest in peace. Sabe por quê? Porque isso não é verdade. Não é porque morreu o famoso, bacana, que puxa, põe hippie lá para ficar. Não, não põe nada. Porque não é verdade, não está descansando em paz. Se não tem Cristo, não descansa em paz, muito pelo contrário. Entenda o que acontece quando alguém sem Cristo morre nessa vida. É uma tragédia. É uma tragédia. Pensa o que você coloca. Qual é o fundamento do que você põe? Em nome de Jesus. E o quinto e último. Agora nós temos um destino eterno. O maior medo das pessoas é a morte. Até quem diz que não tem medo da morte está quase querendo manter uma certa posição do que disse ao longo da vida e fica feio agora assumir que tem medo. Porque na hora que deitar no travesseiro e achar que a doença está levando, e começar a perceber que tem médico em volta, e que estão chamando a família, e que tem um monte de coisa, se não sabe para onde vai dar medo. Vai ficar apavorado. Porque a Bíblia diz que há uma prisão pelo medo da morte. Isso está em Hebreus, não é o texto que eu vou ler agora. Mas a morte, então, não é mais problema para você e para mim.
se estamos em Cristo. A morte é a nossa passagem para o destino eterno. E esse texto que eu não falei para vocês, desculpa, Filipenses 3, de 20 a 22, podia ter falado para os caras, já derruba o pessoal da House. Glória a Deus pelo ministério da House. Gente, acontece tanta coisa aqui quando a gente está aqui em cima. Glória a Deus. Filipenses 3, de 20 a 22. E é o seguinte, tudo bem que você é brasileiro, ou suíço, ou outra nacionalidade aqui entre nós, mas se você está em Cristo, você não é nada mais disso. A Bíblia diz, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Essa tradução, está lá, volta o 20. A nossa cidade, aí fala de pátria, essa tradução não é aquela que eu gosto mais, é a nossa pátria, a nossa cidadania, a nossa nacionalidade, se eu pudesse dizer desta forma, está em Cristo. Cidade, nossa pátria está no céu, de onde esperamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual, que transformará, é outra versão, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. Pode pôr o 22? Só tem 22? Eu fiz a anotação errada. Obrigado. Eu gosto disso, quando eu erro o que eu anoto ao vivo. A nossa pátria está nos céus. Você vai ser cidadão brasileiro. Você vai votar no fim do ano, está tudo certo, mas não pensa que isso é o que vai resolver a situação do Brasil. O que recebe o Brasil é oração. A nossa oração como povo de Deus é o que muda um país. Vote em quem você quiser, mas você como cidadão tem que cumprir muitas coisas como cidadão, mas se você achar que essa é a sua cidadania, que é isso que vai mudar o mundo, que é isso que resolve todas as coisas, você não entendeu o Evangelho. Você é cidadão do céu, você é cidadão do reino de Deus. O reino de Deus é mais alto do que todos os governantes deste mundo. O reino de Deus é mais poderoso do que há em todo o universo, o que nós sabemos ou não sabemos, o que conhecemos ou não conhecemos. Ao nome de Jesus vai se dobrar todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e vai confessar que Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Nós estamos aqui de passagem, a nossa pátria é no céu, nós somos cidadãos do céu, somos filhos de Deus, e há um destino muito maior do que a sua vida aqui. Então não se leve a sério demais. As coisas aqui podem dar certo, ou podem dar errado, e não tem problema nenhum se elas derem errado, se você está em Cristo. E se você está semeando para a eternidade. Que bom que as coisas deem certo, mas não fica escravo das coisas que dão certo. E essas coisas te impeçam de servir a Deus. De ter tanto compromisso que não dá para orar. De ter tanto envolvimento com o trabalho aqui, que não consegue separar um tempo para ir numa reunião de oração para orar com os irmãos. Que está esgotado no final de semana e não quer tempo para se reunir com o povo de Deus, para congregar, para receber a palavra, para celebrar a ceia do Senhor. Que o que te dá certo demais não te afaste do Senhor. Que o que possa dar errado na sua vida não te afaste do Senhor, porque isso daqui é só passagem. Daqui a 50 anos não vai fazer a menor diferença o que você está fazendo agora. Vai fazer diferença o que você fez em relação a Jesus. Porque você vai estar no seu destino eterno. E aí é que a coisa é séria. Mas é interessante. Jesus, ele fala acerca daquele dia. E ele fala, naquele dia muitos me dirão, mas Senhor, Senhor, em teu nome fiz milagres. Em teu nome expulsei demônios. E Jesus vai falar o seguinte, nunca vos conheci, apartem-se de mim os que praticam a iniquidade. Aí muita gente olha para esse texto e fala, Jesus da glória, eu nunca nem expulsei um demônio, nunca orei pela cura de nenhuma gripe, eu estou perdido. Resposta errada para entrar no céu. Resposta para entrar no céu não é, eu fiz obras, eu expulsei demônio, eu fiz milagre, porque o nome de Jesus é poderoso. É poderoso. Mesmo quem não crê, se pede em nome de Jesus, muitas vezes Jesus opera, porque Ele quer alcançar o que está precisando receber alguma coisa. A resposta certa para entrar no céu é o seguinte, eu lavei os meus pecados no sangue do Cordeiro. Eu não fiz nada para estar aqui, Jesus fez. Eu fui salvo pela graça e por meio da fé, e é por isso que eu posso entrar.
E se você fez isso, na verdade você não precisa nem se preocupar, porque ninguém vai te parar na porta. Os anjos vão te receber. O teu nome está escrito no livro da vida. E você vai ser acolhido, e você vai entrar pelas portas. No finalzinho de Apocalipse, nós lemos assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, porque a esses assiste o direito de entrar na cidade pelas portas. Louvado seja o nome do Senhor. Você entendeu quem você é agora, meu querido, minha querida? Você entendeu que nada pode nem deve te paralisar de ser quem Deus te chama para ser? Você entende por que o passado ficou no passado? Você entende por que você tem um destino, você tem um horizonte? O que pode acontecer de pior na sua vida? Morrer. Você vai estar diante do Senhor. Para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro, é isso que Paulo fala. O que você está fazendo com a sua vida? Como você está investindo o seu tempo? Se você continuar fazendo tudo igual você fazia antes, não tem jejum que quebre tudo isso. Mas se você decidir deixar para trás o que te prende, o que te impede, como nós falamos tanto ao longo desse mês, e decidir avançar para frente, tudo se faz novo nessa nova semana. Tudo se faz novo neste mês. Tudo se faz novo. Deus é Deus de novidades. Se está difícil, a Bíblia diz que Deus chama à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Nada pode te impedir, nada pode te paralisar. Que você possa tomar uma decisão hoje, de romper com o que te prende. Tomar decisões, importa mais agradecer, importa mais agradar a Deus do que aos homens. Se os homens te prendem, esqueça o que os homens falam, obedeça ao Senhor. Baixe sua cabeça, feche os olhos. Se o Espírito Santo de Deus está falando com você acerca de mudanças, faça isso agora. Ore a Deus, proponha mudanças, agradeça por mudanças, profetize mudanças, decida por mudanças, viva mudanças, viva novidades, viva um novo tempo com o Senhor, em nome de Jesus. Tu és a vida eterna.